Voltamos o TV Mar News e a gente vai agora sim diretamente para a entrevista de Hilda Alves, ela que é presidente da CUT. Agora já temos nossa conexão estabelecida aqui. Hilda, bom dia para você. Então, Hilda, essa foi uma das medidas, né, anunciada pelo governo federal para tentar minimizar os impactos econômicos da crise, mas uma medida que cai diretamente nas costas do servidor público. Eu queria que você pudesse falar como é que os sindicatos, como é que a categoria aqui no estado de Alagoas tem recebido essa informação e como que vocês têm se organizado. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Poli. Bom dia a todos os ouvintes, né, da TV Mar. É um prazer estar e poder esclarecer um pouco, né, sobre esse PL, né, que vem, né, através do governo federal, aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, né, que mais uma vez coloca os servidores estadual como o vilão da história, né? Então, assim, esse projeto, né, ele vem justamente dos trabalhadores, né, o seu direito, que é o direito de ter o seu reajuste, né? E assim, a gente vê que para que o governo federal libere recursos para que ajudar os estados e municípios com a situação da pandemia, mais uma vez é sacrificado os trabalhadores, né? E aí a gente vê que os servidores públicos, tanto estadual, federal, como os municipais, né, eles têm categorias de servidores, né, que eles já têm mais de 3 anos que não tem reajuste nenhum. Então, assim, a perca salarial de mais de 17%. E a gente tem o estado de Alagoas, que para nós é um exemplo claro do que isso significa, esse congelamento de 18 meses, né, de reajuste dos servidores públicos. O que isso significa para o estado de Alagoas? E aí a gente vem passando por todas essas dificuldades que hoje se encontram não só o Brasil, né, mas o mundo como um todo. E Alagoas é um dos estados que tem ficado a desejar com relação tanto na questão da ajuda, né, para os trabalhadores, para as famílias necessitadas que hoje se encontram no nosso estado, com a situação da pandemia, mas também com relação à questão dos servidores públicos. O governo do estado, né, o Renan Filho, ele tem se colocado realmente desde o início da sua gestão como inimigo dos trabalhadores. Então, assim, nos preocupa muito essa situação do presidente da República, acolhido e aprovado, né, pelo Congresso. A gente viu que era bem pior essa situação, né, onde a gente, com muita luta do movimento sindical, né, das centrais sindicais, dos partidos de esquerda, a gente conseguiu sensibilizar e acrescentar mais algumas categorias, né, para que não fosse atingida com esse congelamento. Mas a luta continua e a gente, assim, o intuito é que nenhum servidor realmente pudesse estar, né, dentro desse congelamento de 18 meses. A gente sabe o que isso vai significar para a vida de cada servidor e servidora, né, do nosso país, principalmente se tratando aqui do nosso estado. Ô, Hilda, vocês então já entraram com um pedido para que esse projeto não seja, para que ele não seja validado, né, para que ele não seja aprovado. Há quantas andam então esse trâmite e o que é que vocês esperam? Olha, através das centrais sindicais a nível nacional, né, da CUT, junto com outras centrais sindicais, né, nós estamos, sim, pressionando lá no Congresso. Também tem juridicamente onde é que a gente também está vendo como é que a gente vai estar entrando, né, com alguma ação para que a gente possa realmente não sacrificar mais uma vez os trabalhadores, principalmente os servidores públicos, né, que nesse momento são os servidores que estão
na linha de frente, não digo só com relação à questão da saúde, mas a gente tem visto isso também com o pessoal, né, da Caixa Econômica, o que tem se sacrificado também para dar conta da demanda com relação, né, a essa ajuda, né, emergencial aí de R$ 600 e dos 1.200 que as famílias, que os trabalhadores estão solicitando. O que isso também tem significado para esses servidores? Então, assim, a gente precisa que o Estado ele tenha mais responsabilidade e cuide também dessa parte de trabalhadores que são os servidores. Então, assim, enquanto a nível nacional, sim, já há uma movimentação, a gente está lutando para que esses servidores eles possam também não só esse número de servidores, né, de categorias que foi colocado agora no primeiro momento, mas a gente está lutando para que nenhum servidor possa por 18 meses, né, como está aí colocado, 1 ano e 6 meses, Paulo. Então, assim, para a gente é muito complicada essa situação, já que a gente está se tratando de um momento muito complicado, né, da sociedade, a questão da economia, e aí a gente não vê uma saída para a economia onde a gente corta salários dos trabalhadores, a gente desemprega, onde a gente não tem reajuste para servidores que já estão com mais de 17%. Então, assim, eu não sei de que forma a gente vai conseguir tirar, né, o Brasil da crise, se a única forma que a gente tem também para fortalecer isso é garantir aos trabalhadores o seu salário, manutenção, porque são os trabalhadores que faz com que a economia cresça, gere. Então, assim, além de congelar o salário, também tem outros pontos dentro do projeto, né, de lei, né, o 39 de 2020, que ele realmente não só congela, mas também tira outros direitos também dos servidores, né, que são direitos conquistados e que a gente precisa também estar revendo isso. Suspende os concursos, né, contratação público, né, suspenso. A gente sabe, Hilda, a gente sabe que os servidores da saúde, da segurança e as Forças Armadas já foram excluídos desse congelamento, inclusive foi um pleito conseguido do senador Fernando Collor. A gente tem, então, essas outras categorias dos servidores públicos. Qual é o posicionamento? O que é que você espera de posicionamento do governador aqui do nosso estado em relação a isso? Olha, a gente espera, né, assim, a gente sabe que se é uma lei, né, já decretada, assim, o presidente ainda não sancionou, né, precisa, né, ele está dizendo que vai vetar, né, até essas outras categorias que foram incluídas, ele já se posiciona com o veto, né, que vai estar vetando, mas a gente sabe que se isso realmente passar, né, assim, com relação ao estado de Alagoas, a gente já vê o governador já congelando o salário sem nenhuma medida, assim, sem nenhuma lei que garantisse a ele fazer isso, ele já faz. Imagina agora, tendo uma lei que vai proteger ele fazer, aí eu não tenho dúvida como ele vai, aqui no estado, né, o governo vai usar, né, como tem feito já isso, né, com a prerrogativa do projeto de lei 39, vai se pegar isso para justamente não dar reajuste, né, não cumprir com as suas obrigações com relação aos servidores públicos, e isso nos preocupa muito. E aí a gente sabe dessa situação que hoje a gente se encontra. E, assim, dizer que são os servidores que não estão, que têm que contribuir com a sua contrapartida na questão da pandemia, a gente já vem fazendo, os servidores já... Então, assim, não é justo isso. Então, a gente espera, né, que, assim, é difícil a gente até estar colocando essa situação com relação ao governo do Estado, porque em nenhum momento ele foi sensível à luta dos servidores aqui no Estado, em nenhum momento ele foi flexível,
na questão da negociação, da discussão da pauta dos servidores aqui do Estado. É tanto que a gente tem feito greve, a gente tem pressionado e ele continua sem flexibilizar nada para a questão dos servidores públicos aqui do Estado, né? Então, a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar, sim, discutindo também o Congresso, para que a gente possa reverter essas pautas, porque essas pautas a gente tem, assim, ciência que elas têm que ser barradas lá no Congresso. Uhum. Chamando a responsabilidade dos nossos deputados federais, ou dos nossos senadores, porque o governo encaminha os projetos para o Congresso, mas é o Congresso que aprova. Uhum. Então, não vamos tirar também a responsabilidade, né, do Congresso nesse momento com esse projeto. Então, assim, infelizmente, a gente precisa, e aí a gente também tem entrado com algumas medidas, né, também com o Ministério Público, né, também no Supremo Tribunal, e aí o que a gente tem visto é justamente quando se trata da pauta da classe trabalhadora, seja ela do serviço público ou privado, a gente tem visto também que esses segmentos, eles também têm ficado omissos a essa pauta, visando só a questão econômica, como se a questão econômica fosse o principal ponto para resolver todos os nossos problemas enquanto Brasil e enquanto mundo. E não é. A gente tem visto outros países com propostas, com projeto mais ousado do que o nosso país. E assim, é uma pena, né? E aí a gente tem visto que tem penalizado a classe trabalhadora nesse momento, principalmente agora da pandemia. Tá ok. Hilda, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em qualquer outra oportunidade fazendo a atualização dessa situação. Obrigada, tenha um excelente dia, tá? Obrigada, eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Eu sei que é através dos meios de comunicação que a gente tem que levar a nossa mensagem, dialogar nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando com a sociedade, com os trabalhadores. E aí quero aproveitar esse momento para pedir para as pessoas que fiquem em casa, só saia no momento essencial que você não puder ficar em casa, mas assim, se cuide, porque a gente precisa também fazer a nossa parte. É difícil ficar em casa com fome, mas a gente precisa também se cuidar e cuidar daquelas pessoas que estão conosco, que a gente ama. Então, vamos continuar no convívio, no isolamento, né, para que a gente possa, ao mais rápido possível também, ajudar o nosso país, o nosso estado a superar essa situação. Com certeza. Obrigada pela tua participação. Gente, uma das formas também de ajudar é você saindo da sua casa, se é para o grupo, para fazer a sua vacinação contra a influenza. A gente vai acompanhar agora na matéria de Mara Almeida como é que está essa situação dessa terceira etapa de vacinação. O início da vacinação da primeira parte da terceira etapa da campanha contra a influenza foi assim, praticamente parado nesta unidade de saúde localizada no bairro Poço, em Maceió. Geralmente, cerca de 200 fichas são distribuídas quando se inicia uma campanha de vacinação, mas hoje está um pouco diferente aqui pelo posto da Praça da Maravilha. Como vocês podem ver, as cadeiras estão praticamente vazias e menos de 50 fichas foram distribuídas na manhã desta segunda-feira. Até o dia 17 de maio, prioritariamente, devem ser vacinadas pessoas com deficiência, gestantes, puerpérias e crianças de 6 meses a 5 anos. A aposentada Simone Maria de Barbosa Miranda trouxe seu filho, Rafael Milênio, de 25 anos, portador do transtorno do espectro autista. Aproveitando já a oportunidade, né, do dia que estava ensolarado, agora que está chovendo, mas deu tudo certo. E eu vim, é a primeira vez que a gente está tomando a vacina. É a primeira vez que ele está tomando essa vacina? É, a primeira vez. E como é que foi a experiência? Foi maravilhosa, porque como ele tem a síndrome do autismo, ele poderia até ter alguma reação de não aceitar, mas ele é assim, muito calmo. E deu tudo certo, graças a Deus. A segunda parte acontecerá de 18 de maio a 5 de junho. Nessa primeira parte da terceira etapa, já que ela foi dividida, nós estamos vacinando
as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, então aquelas que têm até 5 anos de idade, as gestantes, as puérperas, que são as mães que tiveram seu bebê até 45 dias pós-parto, e as pessoas com deficiência, que entraram no público desse ano na campanha. Durante toda essa semana a gente estará vacinando esse público. Claro que os públicos das etapas anteriores também, que ainda não se vacinaram, podem buscar as unidades de saúde para procurar a vacina que nós temos disponível. A partir da próxima semana, aí seria o início da última etapa, né? Que seria a segunda parte dessa terceira etapa, que entram as pessoas de 55 a 59 anos e os professores. Então, as crianças têm que estar com a cadernetinha de criança. Se elas não tiverem a caderneta, a gente vai tentar buscar no nosso sistema e realizar o preenchimento de um novo cartão, certo? No caso da gestante, não precisa nenhuma documentação, mas as puérperas, que são as mãezinhas que tiveram seus bebês até 45 dias, elas precisam do documento ou de nascimento da criança ou a DNV do hospital. Então, precisa de um documento desses. E as pessoas com deficiência, elas precisam comprovar com o laudo médico, algum exame, ou mesmo uma declaração, alguma coisa que realmente demonstre ou de algum local que ele seja atendido. A vacinação está acontecendo nas 65 unidades de saúde de Maceió e em 4 escolas municipais, localizadas nos bairros Ponta Grossa, Benedito Bentes e Tabuleiro do Martins, das 8 às 17 horas. O uso de máscara é obrigatório. Também é indicado as pessoas irem sozinhas para evitar aglomeração e, no caso das crianças, o ideal é apenas um acompanhante. Lembre-se de manter o distanciamento social. Lembrando que precisa ir de máscara, porque a máscara agora é de uso obrigatório em todo o estado. Sempre levar o seu alquinho, claro que na unidade de saúde vai ter disponibilizado. Se tiver gripado, não ir à unidade de saúde, tentar ir desacompanhado. Só no caso das crianças mesmo, que infelizmente a gente não tem como estar, tem que ter o responsável. E as pessoas com deficiência também, se houver a necessidade da pessoa acompanhando, pode ir, não tem problema. Mas a gente indica que outras pessoas, por exemplo, as gestantes, as puérperas, que elas têm o maior cuidado e que tentem ir sozinhas. Nesse momento, a gente realmente precisa que não haja aglomeração nas unidades de saúde. E a gente tenta orientar, em todas as unidades de saúde, a gente tem essas orientações para os profissionais estarem passando para a população. Infelizmente, não são todos que entendem, às vezes vai uma família completa, eles ficam todos juntinhos, mas a gente pede encarecidamente que a população entenda que é necessário. Você hoje foi um exemplo, não foi? Foi, eu tomei vacina e nem doeu. E você não chorou? Não chorei. Você foi muito corajosa. Foi. Agora eu vou da minha casa. Tchau! Que lindo, gente. Momento fofura aqui na TV Maio. Eu preciso mostrar essa matéria para as minhas filhas também, tá? Olha só, vamos voltando então com Mara Almeida ao vivo aqui no nosso programa, falando sobre as mudanças que o Centro Pesqueiro lá de Jaraguá também tem passado para que a gente possa se adequar a esse novo decreto, né? Mara, passa as informações e parabéns pela matéria. Bom dia, Parlade, mais uma vez. Bom dia a você aí, telespectador do TV Mar News. Pois é, vou até fazer um comentário sobre a matéria. Eu estava aqui, né, escutando. Marina é uma fofa. Um beijo, Marina. A mãe dela veio falar comigo no Instagram, perguntando. Aí ela ficou esperando a matéria não foi ao ar ontem. Eu disse, não, hoje teve um problema, mas não tem problema. Agora, Marina, você tá aí, tá na televisão. Um grande beijo para você e para toda a sua família, tá? Voltando agora aqui um pouquinho para o nosso assunto do Vivo, Porlane, é o seguinte, o Centro Pesqueiro aqui, que fica localizado no Jaraguá, adotou novas medidas de funcionamento para combater aí a disseminação do novo coronavírus, tá? Vou até pedir para o Márcio já começar a mostrar como é que está sendo aqui o funcionamento desse local, tá, gente? Por quê? A partir de agora, o local ele conta com o uso obrigatório de máscaras por clientes e permissionários, disponibilização de álcool 70%, distanciamento, né, no espaço de comercialização e um local para higienização das mãos na entrada, além também da proibição do consumo de alimentos. Como vocês podem ver, tem uma faixa aqui no chão, não sei se Márcio, isso, obrigada, Marcinho. Tem uma faixa aqui no chão que obriga nesse distanciamento entre o cliente
e o proprietário, o permissionário que está aqui comercializando os seus produtos, tá? Outra mudança também que aconteceu foi referente ao horário de funcionamento do espaço, que agora ele vai passar a abrir de terça a domingo, das 5 às 14 horas, e vai fechar às segundas-feiras, que é quando o local ele vai receber equipes de limpeza para desinfecção e higienização. E aí eu encontrei aqui um permissionário que topou conversar com a gente sobre essas novas medidas, é o José Cláudio dos Santos. Bom dia, José Cláudio. Muito obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News com a gente. Bom dia. Posso começar? Queria que você falasse para a gente o que você achou dessas novas medidas. Realmente trouxe mais segurança para vocês? Com certeza, né? A gente está mais seguro, graças a Deus. O nosso mercado está muito popular. Então, eu quero dizer que foi uma norma boa da empresa fazer isso, né? Que nós estamos funcionando de terça aos domingos, de terça a sábado até as 14 e o domingo até 1 da tarde. Para mim tá bom, tá normal, tá entendendo? Enquanto passar a epidemia para vir o horário normal, que o horário normal é de 6 da manhã às 5 da tarde, todos os funcionamentos, menos final de semana, que o domingo é até 1 da tarde. Esse distanciamento obrigatório, essa distância entre o cliente e vocês, foi algo que trouxe assim mais segurança em relação a esse momento que a gente está vivendo, em que praticamente a gente precisa ter cuidado com tudo que a gente toca, com tudo que a gente tem contato? Foi bom esse distanciamento porque é uma segurança tanto para o vendedor, que somos nós, como para quem vem fazer a compra, tá entendendo? O seu cliente escolhe e a gente despacha. Foi ótimo, mas para mim está tudo bem, foi tudo maravilhoso. E quanto ao funcionamento, José Cláudio, como é que está sendo aqui esse funcionamento? Está tendo muito movimento ou não tanto? Olha, o movimento caiu mais por causa dessa epidemia, né? Como eu estou acabando de dizer, eu gostaria que Deus tirasse ela do mundo para começar a gente ficar normal, trabalhar normal, porque aqui o mercado é um centro pesqueiro que tem muito comércio aqui, a gente tem muita mercadoria e queremos vender, mas estamos todos seguros aqui. José Cláudio, você já está aqui como permissionário há muito tempo. É a primeira vez que você vê assim uma situação dessa? Não, nesse caso é a primeira vez que eu vejo essa situação, né? Que eu espero que já passe essa epidemia terrível, porque prejudica todo mundo, tanto nós como vendedor, como fornecedor e compradores, né? Que são nossa clientela. E você aqui conversando com seus colegas vendedores, o que é que eles também relatam para você? É esse mesmo sentimento que você está aqui compartilhando com a gente? Com certeza, somos todos por um. Então, todos estão sofrendo por conta dessa baixa nas vendas, né, aqui devido a essa pandemia, mas estão tranquilos por conta dessas novas medidas que foram tomadas. Com certeza. Foi boa essa nova medida porque estamos com mais proteção, tá entendendo? E segunda-feira o mercado é fechado para o higiene. E aqui está tudo como você está vendo, tudo normal, tudo limpinho, estacionamento maravilhoso, o mercado, as mercadorias bem cuidadas, bem protegidas, está tudo ótimo, tudo maravilhoso, para mim e para todos os meus companheiros de trabalho. Então vamos aproveitar para vender o peixe literalmente aqui para o pessoal de casa. Eu gostaria que viesse mais clientela, né? Que pudesse vir até o centro pesqueiro para comprar, eu acharia bom, porque todo mundo está vendo a estrutura aqui do centro pesqueiro. Então quem precisar sair de casa, tá, para vir aqui comprar algum alimento no centro pesqueiro, o que é que vai poder encontrar aqui, José Cláudio? Todo tipo de pescado e todo tipo de crustáceo. Muito bem, então tem camarão, tem peixe. Tem camarão, tem peixe, tem filé de siri, tem sururu, tem maçunim, tem tudo, tem polvo, tem todo o crustáceo. Peixe, camarão, lagosta, está à disposição do centro pesqueiro para o comércio. Muito obrigado, tá, José Cláudio? Bom dia para você, obrigada. Bom dia. Pois é, viu, Porlane? Isso mesmo, pessoal de casa. Se você precisar sair de casa, somente isso, tá? O importante é que você fique em casa. Mas se você precisar sair e vir aqui ao Centro Pesqueiro, tem diversas opções para você, tudo muito fresquinho, tudo muito bonito. Vou mostrar a Márcia mais uma vez aí, diversas opções, tá? Como o José Cláudio bem falou, tem pescado, tem crustáceo, tem tudo aí, tá? Para o pessoal poder escolher. Agora só fica atento ao horário de funcionamento. Eu vou até reforçar aqui para você que está nos acompanhando na TV Mar, tá? O horário de funcionamento, ele vai ser agora de terça a domingo, das 5 às 14, das 5 horas da manhã até as 14 horas da tarde. E às segundas-feiras, o Centro Pesqueiro ele vai estar fechado, porque vai ser nesse dia que aqui o local ele vai receber equipes de limpeza para desinfecção
e higienização. São medidas aí que foram tomadas tanto para a segurança dos vendedores, dos permissionários aqui do Centro Pesqueiro, quanto também dos clientes, dos consumidores que vão vir até aqui, tá? Orlane, com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio e daqui a pouco a gente se encontra no nosso próximo ao vivo. Obrigada, Mara, pelas suas informações, gente. Agora a gente vai voltar com aquele incêndio que a gente mostrou no primeiro bloco, passando mais informações para vocês. Olha, o incêndio aconteceu por volta das 21 horas em um prédio localizado no bairro da Pajuçara, perto da Praça Lions. A causa possivelmente foi um curto-circuito no ar-condicionado de um dos apartamentos. A gente tem imagens aí desse momento do incêndio. Volto a repetir, aconteceu ontem por volta das 21 horas em um prédio localizado no bairro da Pajuçara, perto da Praça Lions. A gente tem essas imagens feitas por moradores de um prédio vizinho, né, que mostra exatamente esse incêndio que aconteceu num prédio perto da Praça Lions na noite de ontem, por volta das 21 horas. É melhor fechar aqui. Muita fumaça a gente percebe, né? Bastante fumaça saindo pela janela aí, que possivelmente esse incêndio tenha sido ocasionado por conta de um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos dos apartamentos. E as informações que nós temos, inclusive aqui do Corpo de Bombeiros, é que ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros constatou que havia ainda focos de incêndio. E aí, lá no imóvel, né, eles conseguiram, então, controlar, foi debelado, então, controlaram o incêndio com o próprio material do edifício, material de segurança do edifício, né? E eles informaram que não havia vítimas, fizeram uma varredura, principalmente nos andares que ficavam próximos a esse apartamento aí, para ver se tinha alguma vítima que tivesse ficado presa em algum imóvel sem conseguir sair para as áreas comuns, né, para tentar se livrar então da quantidade de fumaça, mas não teve vítimas aí, graças a Deus, né? Agora a gente tem também para mostrar para vocês o relato de uma vizinha que está aqui, moradora também desse prédio. Ela vai relatar como é que foram esses momentos de horror. A gente vai ouvir agora o relato de Camila Guimarães, que é publicitária e mora nesse edifício. Vamos acompanhar. Por volta de 9 horas, ao que tudo indica, foi um curto-circuito no ar-condicionado do apartamento do terceiro andar. Foi muito doido porque eu tava, deitada e escutei um estouro muito forte. E como é natural do ser humano, eu fui pra varanda, né, pra ver o que tinha acontecido, porque eu achei que era alguma coisa na rua. E o pessoal do prédio da frente, praticamente de todos os apartamentos, estavam gritando desesperadamente, dizendo que estava pegando fogo no prédio da gente, no caso. Só que, assim, não dava para entender muito bem qual era o apartamento, qual era o andar, enfim, nada, né? E, enfim, na hora minha avó ficou muito nervosa e foi horrível porque ela ficou muito desesperada. E imagine que um prédio de 60 apartamentos todo tentando sair de casa, descer, e eu sei que o certo é descer pela escada, mas não tinha condições de descer pela escada com a minha avó. Ainda tem um coronavírus, ainda tinha que ter calma para botar máscara, e ela tirou a máscara, dizendo que não conseguia tirar, enfim, um estresse. Enfim, chegou o bombeiro, graças a Deus não aconteceu nada assim, de muito grave. As pessoas que estavam no apartamento saíram, pelo que eu entendi. E é isso, a gente já voltou, né? Já foi liberado pelos bombeiros para voltar para casa. Enfim, aparentemente tá tudo ok agora. Ainda bem, Camila, né, que tá tudo ok, graças a Deus, né, que foi um susto muito grande, com certeza, para todos os moradores. Eu imagino, para você ainda, uma situação com a sua avó idosa ainda mais difícil na sua situação, né? A gente vai então para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.